Oi, gente. Eu sou Fabiana Bechara, professora, pedagoga, psicóloga, mestre em educação, especialista em tecnologias educacionais e mãe de três, o que é muito importante. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre leitura infantil, sobre como escolher um livro para as nossas crianças, tá? Na verdade, é importante a gente pensar que ninguém nasce sabendo ler e ninguém nasce gostando de ler, né? Muitas pesquisas mostram que a leitura ela é um hábito. E como todo hábito, ela precisa ser aprendida, precisa ser estimulada. Existe toda uma questão da frequência, né? A questão do exemplo. A gente sabe que pais leitores, filhos leitores, mas nem sempre a matemática é assim, porque isso é construído desde pequenininho. Mas como escolher, né? Como estimular essa leitura e como escolher um livro? Como escolher um livro para as nossas crianças? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder hoje, tá? E aí, para facilitar, eu separei esse vídeo por faixa etária, por uma divisão aí cronológica. Lembrando, assim, que é uma divisão arbitrária, né? Às vezes o seu filho tem 3, mas ele ainda está num desenvolvimento que de repente eu coloquei aqui entre 0 e 2 anos, né? A gente tem sempre que saber um pouquinho que cada criança tem seu ritmo. Mas em linhas gerais, a gente pode seguir um pouquinho essa sequência cronológica aí de desenvolvimento, tá bom? Vamos lá. As pessoas às vezes perguntam com que idade a gente pode começar a ler para uma criança. Na verdade, não tem idade, né? A gente tem que começar a ler desde o ventre, né? A leitura é mágica, a leitura faz a gente viajar, né? Mas como fazer com que esse hábito de leitura ele seja de alguma forma construído, né? Como que a gente vai fazer isso com as criancinhas tão pequenininhas? Então, a primeira coisa é perder esse medo de que vai estragar o livro, a criança vai botar na boca, porque bebezinho não sabe ler. Ler tem a ver com sentir, né? Tem a ver com experimentar as coisas. Então, ele precisa se familiarizar, ele tem que construir essa relação com esse objeto tão mágico que é o livro. Então, para os bebezinhos, a gente pode, desde o carrinho, né, disponibilizar livros que são adequados para a faixa etária. Eu amo os livros de banho, aqueles livros que podem molhar, que podem morder, que são para a criança experimentar. São livros que não rasgam, são livros que podem estar no cotidiano delas com segurança, né? E que vão trazendo historinhas do dia a dia. Esse aqui, por exemplo, até todo riscado, é sobre o banho, né? Um porquinho que fica sujinho, né? E ele é, né, livrinho de banho, né, que dá para morder, dá para amassar, né? E a criança, o bebê, na verdade, ele precisa disso, ele precisa dessas sensações. E aí a gente pode explorar esses sentidos, que além de tudo são estimulantes para essa faixa etária também. Né? Então a gente tem essa coisa de botar na boca, livros que podem ser experimentados, livros, né, grossinhos, olha, que são fáceis de manusear, porque a página é difícil para um bebê manusear, né? Então esses aqui são mais grossinhos. E nem se preocupar com a história, porque na verdade o bebê ele está ali se estimulando, dependendo até da idade do bebê, nem a visão está desenvolvida ainda. Mas é importante a gente ter esses estímulos, livros coloridos. Olha, esse aqui, meu caçula adorava. Olha, ele tem um peixinho, que ele andou vários dias com o peixinho dentro da boca, andando pela casa carregando o livrinho. E o peixinho vai convidando para brincar dentro das páginas do livro, olha. E aí você vai contando a história e o peixinho vai passando de página em página. Também é um livro de banho, maior, fácil dele carregar. Carregou para tudo quanto é lugar quando ele já estava andando. Mas ele ganhou isso ainda menorzinho, né? Esses livros grandes, olha, livros travesseiros, livros fofinhos, de diferentes texturas, livros para trabalhar os sentidos, né? A gente ainda não está falando de desenvolvimento de leitura propriamente dita, mas de leitura de mundo. E a gente lê o mundo, né, com todos os nossos sentidos. Então é importante trabalhar isso. Sabe aqueles livros que às vezes a gente, como mãe, fala, eu odeio aquele livro, porque aquele livro é uma barulheira danada de instrumentos, né? Mas esses livros sonoros também são bem interessantes. Esse aqui foi um livro que sobreviveu aqui em casa,
porque ele é de, olha, tá vendo? O cachorro, o gato, né? Então são livros que estimulam, ó, tem barulho do peixinho, né? Na verdade da água, né? Então são livros bem legais. E esse aqui ainda tem a questão da textura, olha, que as texturas são diferentes de cada um, então são livros que trabalham muito essa questão. Né? Então, para os bebezinhos, a gente pode estar explorando e trazendo, escolhendo livros que podem trabalhar essa leitura de mundo através dos sentidos, né? De alguma forma. Além disso, quando eles começam a ficar um pouquinho maiores, para a gente já estimular essa relação com o livro, é importante que a gente traga livros de interesse deles, né? Então, aquela criança com 1 aninho, 2 aninhos, que já tem aquele tempo de assistir um desenho, que já tem um personagem preferido, nada impede que a gente traga também esses personagens em forma de livro, né? Para que ele entenda, ó, machismo, tem gente que detesta macho, né? Porque essa criança, gente, ninguém merece essa criança na vida de ninguém. Eu acho que toda mãe tem pesadelo com essa marcha. Mas a minha filha, a Laís, adorava a marcha. Né? O Dudu adora, por exemplo, os PJ Masks, né? A Luísa teve uma época que gostava, olha, teve até mochila da escola do Angry Birds. Então esses livrinhos também que tem fantoche, olha, que traz a questão do movimento, que são livros lúdicos também, de alguma maneira, eles são riquíssimos para essa faixa etária até os 2 aninhos de idade. Além disso, é uma idade onde a gente tem vários aspectos, acho que a idade que a criança mais cresce, que o ser humano mais se desenvolve é de 0 aos 2 anos. Então, eu poderia ficar aqui falando várias coisas sobre essa faixa etária. Mas os livros também podem ajudar muito em alguns aspectos do desenvolvimento dessa faixa etária. Que são alguns temas que são pesadelos muitas vezes para nós mães, de alguma forma, mas que os livros, a leitura, aquela leitura à noite, né, podem ajudar muito, tá? Então, por exemplo, aqui em casa ajudou muito na época que chegou uma irmã. Era uma temática que estava em voga, né? E o livrinho ajudou, é um livrinho rimado, que contava historinha de estava chegando uma irmã, né? Questões de alimentação, né? Então, o tema do livro, a história também pode ser um caminho para você trazer essa leitura. Então, se você tem o hábito de sempre ler com seu filho, você pode trazer essa leitura também, mesmo para os mais pequenininhos. Né? Então, a criança de 1 aninho, de 1 ano e pouco, ou a criança já com 2 aninhos, ela já consegue sentar e ouvir uma história, você já consegue conversar com ela sobre alguma coisa. Então, você pode trabalhar, através de uma leitura, alguma questão que seja complicada. Isso aqui, por exemplo, é alimentação. Né? E é um livro com pop-up. Ah, mas as crianças rasgam, ó, isso aqui tá até rasgado. Gente, livro é para ser experimentado. Né? Então, olha, é um livro grande, é um livro colorido, né, e que fala que o sapo come, uma série de coisas. Temáticas como o desfraude, né, que é um assunto que eles gostam muito, olha, cocô de dinossauro. Tem vários livros sobre essas temáticas. Então, a criança, por volta dos 2 aninhos, como a gente começa todo, né, esse trabalho com relação a desfraude, com relação a comportamento, né, e questões que podem estar acontecendo na família, como eu falei da irmã, os livros também podem ajudar. Então, são temáticas, então escolher temáticas do cotidiano da criança é super importante. Nesse livro aqui tem cocô fedido, cocô fininho, cocô grandão, né? E criança nessa faixa etária, com os 2 aninhos, o meu caçula tá com 2 aninhos agora, ele fala, né, de cocô o tempo todo, cocô é engraçado, cocô xixi, desfraudou há pouco tempo, é uma conquista, né? Ele é um menino crescido, aí ele fala, fiz um cocôzão, né? Então, são temáticas interessantes. Outra questão, o desmame, né? Esse aqui, por exemplo, o bebê tubarão fala de 2 temáticas importantes, que é a questão da amamentação, né? Desse desmame, dessa questão, né? De entrada de alimentação também, né? E que também fala dos dentes, da mordida. Ai, como professora de creche sofre com as mordidas. Então é um livro interessante. Então você pode escolher livros
que tem a ver com as questões do cotidiano dessa criança, desse bebê, né? Do que está acontecendo na casa, quais são as questões na escolinha, na família, que você pode de alguma maneira estar trazendo, ó. Colo da mamãe. Esse aqui é um livro que serve para várias faixas etárias, mas nessa, né, de que a mamãe às vezes também dá uma bronca, que, né, aquelas pirraças dos 2 anos, aquela fase. Então, são livros que você pode também trazer, além dos livros que ele pode experimentar, né? Então não tem essa de que porque é bebê ele não vai ler, porque é bebê a gente não vai escolher um livro para ele e não vai dar um livro de presente, né? Acho que o livro tem que estar presente desde que nasce. Bom, chegamos aí, né, aos 2 aninhos, os terríveis 2 aninhos. A gente já tem uma criança falante, a gente já tem uma criança com experiências, a gente já tem uma criança que explora o mundo e que já faz parte de uma cultura. E aí os clássicos fazem sucesso, né, gente? Chapeuzinho Vermelho, O Gato de Botas, as meninas começam a descobrir as princesas e vem todo aquele apelo comercial da Disney. Mas esses clássicos, eles têm o seu papel no imaginário, né? Tem o seu papel, e aí haja todos os estudos da psicanálise aí dos contos de fada, mas eles têm o seu papel no desenvolvimento e eles são uma escolha certa para essa faixa etária aí dos dois, e vou dizer que isso permanece aí pro resto da vida, que a gente gosta até hoje, né? Mas começa aí nessa faixa etária, entre 2 e 4 anos, até por conta da escolaridade, né? Então eles começam também a ter muito contato com essas histórias clássicas. Então Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, e aí, gente, a repetição é fato, né? Você vai contar a mesma história várias vezes, eles vão assistir o mesmo filme várias vezes, porque essa repetição ela tem um papel no desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento da memória de trabalho, da memória processual, de vários processos. Aí tem muito a ver também com esse emocional, de que essa criança ela vai querer experimentar essas sensações, essas emoções que ela experimenta nesses contos de fadas, até porque realidade e fantasia ainda tá tudo no mesmo pacote, né? Então, os clássicos, eles têm o seu papel nesse momento e também questões do próprio desenvolvimento deles, tá? Então, o medo, eu acho que é uma temática, então trazer livros sobre essa temática é bastante importante, mas sempre com muito cuidado, com sensibilidade, entendendo até onde vai, né? Mas existem vários livros que podem trabalhar. O Lobo Mal vem com toda essa questão do medo também, esse apreço pelo Lobo Mal. A questão, muitas vezes, do próprio crescimento. Eu adoro esse livro aqui, por exemplo, da Clara, que é um livro do Ilan Breman, que ele vai falar sobre a Clara, o desejo que a Clara tem de crescer, né? Na verdade, que um dia ela vai ser alta como a Gertrudes, né? Mas ela vai ao livro falando sobre todas as pessoas que ela conhece, que ela vai mascar chiclete como a vizinha, que ela vai contar a história como a professora. Então, que começa a falar de relações, né? Que é uma temática interessante. Livros coloridos, livros que a criança, mais uma vez, gente, possa manusear, possa experimentar. É uma faixa etária ainda que a cor, que os estímulos fazem muita diferença, né? Esse livro aqui é um livro que eu gosto muito também, porque tem uma questão comportamental. É sobre uma menina que não gostava de usar meias, então ela fica resfriada, e aí ela tem que usar meia, então tem uma temática interessante, né? Livros que a criança possa trabalhar questões que estão no dia a dia dela, ou que tem a ver com a historinha de vida dela, com o momento até do próprio desenvolvimento emocional que ela está tendo. Nesse momento, a história não precisa ser longa, é interessante que a gente tenha histórias curtas e que a gente sinta o quanto que a criança consegue manter de atenção numa história. Então, eu posso ter o mesmo livro e contar ele em 5 minutos ou contar ele em 2 horas, né? Mas o importante é que a gente mantenha a mesma versão da história, porque a criança gosta dessa repetição. Não mudar muito para também não gerar angústia, mas às vezes também mudar para ser divertido. Então, trabalhar sempre esses pontos. Essa faixa etária também é interessante. Livros sem palavras, livros de leitura de imagem, onde a gente trabalha muito a questão da atenção. Esse livro é muito legal, que ele vai falar
Se eu ler assim, ele fala do dia, de coisas que acontecem ao longo do dia, né? E se a gente ler o livro assim, ele vai falar sobre a noite, né? Então são livros que trazem coisas do cotidiano, da vivência deles. Olha, esse é um outro livro maravilhoso. Esse aqui até tem na internet, eu acho que ele, não sei se é esse ou o jornal que tem na internet, a versão digital, a versão pintada dele. Que a criança não precisa saber ler, porque nessa idade, algumas crianças aqui em casa, eu passei por isso com a minha mais velha, que ela já queria começar a ler, então ela pegava o livro e ela falava assim, mas eu não sei ler esse monte de letra. Mas você sabe ler o livro sim, você sabe ler a história, você consegue ler as figuras, e leitura é isso, né? Não é só a decodificação de letras e de palavra. É também entender o enredo, entender uma história, e você pode fazer isso pelas figuras. Então, nessa idade, a gente já pode também promover contações de história invertidas, que a criança conte uma história para você a partir de um livro, e ela vai lendo a figurinha, e é tão gostoso, né? Eles vão lendo a figurinha, passando e explicando, contando versões, e muitas vezes deles, né? É uma faixa etária também onde começa a escolarização, então eles começam a gostar também de histórias do folclore, né? Por exemplo, o Saci, né? Eles vão entrando, ó, lobisomem, né? São histórias que vão entrando no repertório deles e que também trazem a questão do medo, a questão do mistério, da fantasia, que é nessa faixa etária muito evidente, né? Eles acreditam que realmente o lobo mau existe, que essas coisas realmente fazem parte da vida da gente. Outra questão nessa faixa etária são os livros de brincar. Em termos cognitivos, se a gente pensar assim, para a aquisição da leitura escrita, não tem o mesmo papel que um livro, né, que tem uma história escrita, que tem um enredo, começo, meio e fim. Mas eles têm um papel também na construção dessa relação com o livro e o desenvolvimento de outras habilidades, por exemplo, esses livros de quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça é uma atividade, uma brincadeira super importante, que desenvolve concentração, que desenvolve orientação espacial, desenvolve uma série de coisas que são interessantes também para essa faixa etária. Alguns livros de procurar e achar, que desenvolve atenção, percepção, discriminação visual, né? Esses são muito legais. Eu tenho versões femininas e versões masculinas, né? Porque aqui em casa tem meninos e meninas, que são livros também de brincar, né? Mas que são livros interessantes, que reforçam a relação com o livro, essa relação de afeto, essa relação interessante e que trabalham percepção, né? Então você tem aqui, o que você vai encontrar? Encontra esse avião azul, e aí você tem que encontrar ele aqui. Bom, chegamos agora, acho que ao período onde os pais, assim, né, começam mais a se preocupar com essa questão da leitura e do hábito de leitura, que é aí dos 5 aos 7 anos, que é quando a gente tem uma preocupação maior com o processo de alfabetização. Apesar de que ele começou desde, né, do nascimento, né, e eu vim separando aí cronologicamente, mas na verdade todas as dicas elas devem ser utilizadas em toda a faixa etária, né, de uma forma até cumulativa, gradativa, né, mas também algumas indicações que eu estou fazendo, elas podem ser utilizadas com os pequenininhos também, né, é sempre uma questão de estímulo, mas sempre adequando ao tempo de concentração de cada um, aos interesses de cada um, né? Porque cada criança é uma criança. Aqui em casa são 3 o processo de leitura deles é completamente diferente, né? A história que a minha mais velha, que hoje já está com 11, vai fazer 11, né? Está fazendo a história dela em termos de processo de alfabetização foi muito diferente da minha do meio que está com 7, quer dizer, então cada um tem a sua história e a sua relação com ele. Então é muito importante que a gente sempre tenha essa leitura como um momento de prazer, um momento de brincadeira, de lúdico, mas também um momento de estudo, um momento de disciplina, um momento de calma, né? Então depois eu posso até gravar outro vídeo sobre essas dicas assim de como ler, de como fazer, né? A gente aqui está falando sobre escolha. Então, para essa faixa etária aí de 5, 7, entre 5 e 7 anos, a gente começa já a fazer algumas escolhas, eles já têm interesses, e aí começam, né, super-heróis, princesas, isso vem muito. Mas a gente pensando também em estimulação de leitura,
É um momento onde os gibis têm o seu papel, porque são leituras simples, são leituras que podem ser feitas pelas imagens e que são riquíssimas e que facilitam muito o entendimento, o gosto das crianças, e porque nessa faixa etária já tem algumas crianças que começam a ter aversão ao livro, e a gente pode estimular usando esses formatos diferenciados, né? Então, por exemplo, livros que tenham animais, é uma faixa etária que adora animais, então animais, o apelo, né, de personagens e filmes que gostam muito, então histórias que eles já conheçam em outras mídias, você pode trazer em formato de livro, que também funciona muito, assuntos que interessam, por exemplo, veículos, carros, né, outro assunto nessa faixa etária que é um famoso, né, quando começam os interesses, dinossauros, Pokémon, né? Falar, mas não tem uma história, não tem problema, tem uma relação com o livro, tem uma relação com leitura, né? É um outro tipo de leitura, não é a leitura do prazer de uma história, de um romance, mas é uma leitura de conhecimento que, né, agrega informações. Eu acho que é interessante também pegar esses ganchos, ó, dos interesses que nessas idades, nessa faixa etária, ele começa a surgir. Mas pensando em termos até de desenvolvimento cognitivo, é uma idade onde a gente começa, as crianças se despertam também, até por conta da escola, na leitura, né, nas letras. Então, livrinhos com curiosidades e que tenha a questão, né, das letras. Então, esse aqui é um dicionário de animais, então tem as letras. Apresentar diferentes letras nessa idade é de suma importância. Então, livros com letra bastão, livros com letra cursiva, livros com letra script, letra de imprensa, são interessantes para a criança também se familiarizando. Ah, poderia ter feito isso desde o começo, Fabi? Lógico, sim, porque o ambiente alfabetizador é um ambiente desde sempre. Né? Mas essa faixa etária é interessante que a gente escolha livros que tragam também essa diversidade. Uma coisa muito importante aí que a gente já pode começar a trabalhar desde pequenininho é a questão da rima. Né? A rima é algo que tem tudo a ver com consciência fonológica, tem tudo a ver com o processo de alfabetização, que é a criança entender essa questão dos fonemas, né? Então, os livros que tem musiquinha, né? E os livros que tem rima, eles têm um papel muito importante. Eu amo esse livro aqui, por exemplo. Então, para essa faixa etária, livros de rima são muito legais, porque tem algo de lúdico e que desenvolve muito. Ó. Você troca um gato contente por um pato com dente? Isso é muito legal. Você troca um canguru de pijama por um urubu na cama? Então, são leituras que estimulam essa questão dessa consciência fonológica, né? De entender que as letras estão relacionadas a fonemas e que esses fonemas têm a ver com a nossa fala. Né? Então, livros para essa faixa etária que são muito legais. Livros que trabalhem, né, como eu falei, a questão das letras, olha esse, né, na Venda da Vera, então vai trabalhar a questão do V. Eu lembro que eu dava aula, quando eu dava aula para o grupo 3, que é aquele último ano da educação infantil, uma menininha levou um livro que falava sobre o H, sobre a letra H, e foi um sucesso para eles, porque eles estavam nesse momento, né, de descoberta das letras, dessa ansiedade também que a criança tem de aprender a ler e escrever. Então é um momento também muito delicado para essa escolha de livros, para a gente também não criar uma expectativa para além, querer que, porque às vezes alguns já começam a ler nessa faixa etária e aí a gente já quer que eles leiam livros longos. E nem sempre é possível, por mais que o interesse seja de uma história com um enredo maior, por mais que às vezes até tenham concentração suficiente para um livro mais longo, eles às vezes não conseguem operacionalizar essa leitura mais longa. Então, livros com histórias pequenas, que eles possam ler do início ao fim, eu amo essa coleção, eu amo Mary França, Eliardo França, então assim, eu amo tudo, né, já deu pra perceber. É uma coleção muito legal, porque são livros curtos, livros com uma ilustração, né, que as crianças amam, o meu tá até autografado, olha que luxo.
que as crianças gostam, com uma leitura simples. Olha, as frases são curtas, letra bastão, que é a letra mais fácil muitas vezes para que eles possam ler, de palavras, um vocabulário simples, então que as crianças nessa faixa etária já conseguem ler muitas vezes até sozinhas. Então que é interessante. E é um livro muito interessante para a gente fazer aquela leitura pedagógica, vamos dizer assim, onde a gente vai com o dedo exatamente onde a gente está lendo. O pato andava pelo quintal, porque a criança vai internalizando esse processo da leitura, de como a gente vai lendo, né? Isso é bem interessante. Outra coisa importante nessa faixa etária, em termos até de desenvolvimento da própria leitura, da leitura e da escrita, são aquelas histórias com repetição, que tem sempre um trecho que se repete. Isso é algo que é de muito interesse nessa faixa etária, as crianças gostam, tem a ver com o desenvolvimento cognitivo deles, mais uma vez também tem a ver com a questão do emocional, dessa repetição, dessa elaboração. Então tem histórias muito legais. Eu lembro, na minha infância, tinha um livro sobre a Cambachirra. E aí a Cambachirra ia falando com cada um que ela falasse a frase era a mesma. Ai, Cambachirra, se eu pudesse. E aí eu lembro da professora contando e a turma inteira repetindo aquele texto. Esse é um livro clássico que tem essa lógica, que é uma lógica muito interessante, né? Que toda vez o coelho pergunta, menina bonita do laço de fita, qual é o segredo para ser tão pretinha? Né? E aí ela vai sempre respondendo, e ele sempre volta com a mesma pergunta, então as crianças conseguem voltar com a pergunta. Né? Tem um outro assim, tem vários livros assim que são bem interessantes e que trazem essa repetição que para essa faixa etária é bem legal. O que eu diria? Ah, mas meu filho já sabe ler. Começou a ler com 4 anos, começou a ler com 5, com 6. O fato da criança já saber ler não significa que você não vai continuar lendo com ela. Esse é um hábito que é interessante, que ele precisa ser reforçado diariamente, porque senão também a gente perde o hábito. A gente perde esse hábito na rotina. Então é importante que você permaneça com esse hábito. Ler antes de dormir, porque é algo que acalma, que diminui toda a movimentação, né? Ou ter um dia, um livro específico que vocês vão ler juntos. Eu agora, por exemplo, estou lendo com a minha de 7 anos um livro do Monteiro Lobato. São livros muito grandes e eu vou lendo cada dia um capítulo. A gente combinou de ler cada dia um capítulozinho e ela já sabe que a gente vai fazendo isso. Ela já sabe ler, mas a gente faz isso em conjunto. Com a minha mais velha também, só que às vezes a gente faz de ler a mesma história para poder conversar sobre a história. Então é interessante não perder esse vínculo, não perder esse outro apelo dessa relação com a leitura só porque a criança passou a ler. Né? Isso é bem interessante também. Bom, e 7 aos 9 anos. Vamos lá, agora a criança já tem os seus interesses, já tem suas preferências, e é importante a gente respeitar essas preferências, já tem suas aversões, mas o hábito, se ele ainda não está instalado, é importante que a gente, de alguma forma, estimule que esse hábito de leitura aconteça, tá? Então, o que a gente pode fazer? Vale tudo, não precisa ser aquela leitura dos melhores autores e tal. É importante que tenha essa relação com o livro de alguma maneira. Então, a história em quadrinho permanece, livros que às vezes não têm um enredo tão sofisticado, mas são interessantes. Entenda qual é a questão, né, do seu pequeno, se interessa mais por livros mais grossos, por livros mais finos, porque nessa faixa etária, entre 7 e 9, eles saem de livros fininhos para livros mais grossos, então é interessante que a gente entenda o ritmo e o interesse de cada um. Mas não tem problema, eu acho que a gente tem que apelar, olha, livros relacionados a filmes, olha, esse aqui é até um pouco mais longo, porque conta a história inteira do filme. E é um livro que a criança com 7, 8 anos já consegue ler, dependendo do nível de concentração e até o nível de disciplina, porque não precisa ler tudo de uma vez só. Ele pode ir lendo um pouquinho a cada dia. Né? Ah, mas meu filho detesta ler. Não tem problema aqui, ó. Charadinhas, sabe? O que é. São coleçõezinhas que você vai estabelecendo esse hábito, criando essa relação com o livro de alguma forma, que seja de uma forma lúdica. Né? Histórias em quadrinhos mais elaboradas, como os clássicos, por exemplo, 20 Mil Léguas Submarinas,
são interessantes para os meninos. A mesma coisa vale aqueles livros de interesse, de coleções de Pokémon, de tubarões, de dinossauro, que são coisas, né, de super-heróis, mas também abra espaço. E a escola faz muito esse papel, com os livros muitas vezes que são adotados, para os clássicos e para os grandes autores. Então, essa é uma faixa etária onde os livros do Ziraldo, é lógico que tem alguns para faixa etárias anteriores, mas a temática dele, né? Tem uns clássicos, o Menino Maluquinho, até tá aqui, o Menino Maluquinho, Flix, que eu amo, que são temáticas que envolvem questões dessa faixa etária, questões de grupo, questões de relação, questões de escolhas, a própria questão do crescimento, então trazer temáticas, né, que estão de certa forma, né, que interessam a eles. Olha, a questão do crescimento, pó do crescimento, a questão da alimentação, muitas vezes a gente sabe que nessa faixa etária tem outra virada aí alimentar muito interessante, e aí as crianças que comiam de tudo, às vezes deixam de comer, né, por volta. Isso acontece às vezes com 5, mas nessa faixa etária acho que acontece de novo porque eles têm mais autonomia, então eles começam a comer o que eles querem, buscam na geladeira e no armário o que eles querem. É uma faixa etária também que, dependendo do amadurecimento, do desenvolvimento emocional da criança, algumas questões já ensaiando uma pré-adolescência e uma adolescência começam a surgir. Então, temáticas, né? Ó, quem tem medo do ridículo são interessantes. Livros um pouco mais abstratos, que já tratam de questões mais abstratas, como morte, né? Como doenças, como saudades. Olha, tem livros aqui que eu amo, esses livros que falam sobre isso. Tem espaço para as fábulas, né? E as fábulas são muito ricas nessa faixa etária. As fábulas e os contos que muitas vezes trazem uma moral, né? Uma moral da história, uma mensagem. Então são interessantes para essa faixa etária, porque é uma faixa etária onde a gente já começa com já tem um desenvolvimento de um julgamento, de uma questão social do que é certo e do que é errado. Então livros que possam tratar dessa temática, ó, os clássicos também trazem isso. São interessantes para essa faixa etária, sobre mentira, sobre o que é certo, sobre o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Eles já fazem uma distinção de fantasia e realidade, então é uma faixa etária também que conteúdos científicos podem começar a ser apresentados, né? Os meninos às vezes se interessam antes por isso, como eu falei, lá dos dinossauros e tudo, mas também podem ser apresentados, leitura de revistas, leitura de jornais, né? Você sabia, aquelas coletâneas Recreio, né, que tinha antigamente, de curiosidades, de coisas nessa linha, são bem interessantes. Eu gosto muito, muito de explorar a coisa do gibi também, e aí você começa a ter os gibis mais elaborados de clássicos, né, ou os gibis assim, olha, essa coleção do Ziraldo é muito legal, porque são gibis, mas ao mesmo tempo as histórias são um pouco mais longas e eles são intercalados com alguns contos, com algumas informações, então já começa a ter uma frequência maior, uma extensão maior também, o que é muito rico. Outra coisa interessante que eu não falei nas faixas etárias anteriores, mas que também é muito possível trabalhar com elas, eu falei da rima, né? Mas tem um espaço também para a poesia. A poesia rimada, os poemas rimados, eles sempre são de interesse das crianças, né? Já vista também as cantigas folclóricas, as parlendas, tudo isso são interessantes para as faixas etárias anteriores. Mas nessa em especial a poesia começa a ter uma função interessante porque ele já tem um nível de abstração maior. Eles conseguem já brincar um pouco mais com o sentido das palavras. Então, trazer poesias dos 7 aos 9 anos também tem o seu papel. Também é uma boa escolha para essa faixa etária. Bom, e agora chegamos ao período da pré-adolescência, vamos dizer assim. Eles já não gostam muito de serem chamados de crianças, né? Então vamos entrar aí para essa galerinha de 9 aos 12 anos aí. Para aqueles que gostam de ler. A gente já tem todo um aparato de leituras, mas é sempre bom a gente estar atento à indicação da faixa etária, porque
Às vezes eles se interessam por livros que têm conteúdos ou temáticas que talvez eles ainda não tenham maturidade. Então, são questões para a gente estar um pouquinho atenta nessa galerinha, mas que ele já tem um mundo aí para explorar, um mundo de literatura para explorar. Mas olha, os gibis ainda tem seu espaço, acho que tem literatura em gibi para essa faixa etária, tem toda a questão Marvel, tem todo o apelo dos super-heróis. Eu não peguei aqui as revistinhas que a gente tem aqui em casa da Marvel, porque são coleção do papai. Então, mas tem seu apelo, tem seu espaço ainda, assim como os clássicos, os contos, né, eles também têm o seu lugar, mas eu diria que a roupagem já faz diferença. Então não adianta comprar um conto com uma princesa da Disney na capa, porque já não vai ter o mesmo efeito, mas de repente a mesma história, a princesa e o sapo, com uma outra roupagem, com uma outra escrita, uma outra abordagem, vai fazer o mesmo sucesso, tá? A história é a mesma, vamos dizer assim, mas tem uma outra roupagem, tem um outro apelo, e isso nessa faixa etária faz diferença. Para aqueles que não gostam muito da literatura ainda, né, ou não se despertaram para essa leitura mais densa ou mais clássica, a gente também pode se render aos youtubers da vida, aos canais dos vidinhos, né? Então, esse aqui é o Planeta das Gêmeas, que elas contam um pouco sobre as viagens delas. Tem os livros, né, das séries infantis, Detetives no Prédio Azul, Carrossel, né? Aqui em casa, por conta, né, daquela novelinha Poliana, surgiu o interesse, olha, já devorou Poliana e Poliana Moça, quer dizer, que eram clássicos, vamos dizer assim, da literatura, que acabaram vindo por conta da TV. Então é aquela história de você aproveitar outras mídias e trazer na mídia impressa. Outros interesses também que vão vindo nessa ideia, né, dos filmes e tal, ó. Percy Jackson, Harry Potter, gente, por mais que muitos críticos de literatura digam que não, mas é o livro mais vendido, então, e eu amo, eu adoro. Aqui em casa a gente tem os filmes, os livros, então para essa faixa etária já é possível, e aí vai de cada criança. Tem criança que não aguenta ler um livro inteiro desse. Eu diria que o primeiro livro do Harry Potter você tem que passar das primeiras 100 páginas. Depois que você passou das primeiras 100 páginas do Harry Potter é mais gostoso de ler, porque você se acostuma até com a escrita da própria autora, né? É uma faixa etária também que começa a se interessar por biografias, né? Então, livros com temáticas, né? Malala, Portinari, esse aqui foi um livro da escola, a Lu adorou esse livro sobre Dalva, livros, ó, Shakespeare, Cleópatra, eles começam a se interessar por esse mundo, por essas celebridades que eles estão descobrindo. Então, tem celebridades do YouTube, né? Mas a gente pode trazer Cleópatra, por exemplo, né? Outras celebridades que também fazem sucesso nessa faixa etária. É a faixa etária dos diários. Diário de um banana, né? Diário de uma menina nada popular, que as meninas estão adorando aqui em casa. Elas têm, são 15 livros, né? São livros em série. Então estimula isso também, olha. Diário de uma princesa improvável, Diário de Aventuras de Ellie. E não são livros caros, e são livros, porque são em série, né? A gente acaba tendo que comprar vários, mas são livros que são interessantes dessa faixa etária, né? Um autor que eu amo e que é para essa galerinha eu sempre gosto de indicar é esse aqui, Pedro Bandeira. Gente, adoro essa coleção. Eu li nessa faixa etária, tem uns 10 anos, e comprei para minha filha e ela adorou e já devorou, né? Que é uma série que ele faz de detetive, né? Eles são meio detetives, os caras, assim, um grupo de jovens, e ela adorou. E daí pode começar com outros, né? Daí pode vir Agatha Christie, porque vem esse estilo mais de suspense. E ela gostou muito e estava assistindo Stranger Things, então tem algumas semelhanças por conta da faixa etária dos personagens. Então essas temáticas, que já começam com essas temáticas um pouco adolescentes, são um sucesso para essa faixa etária. E é importante que a gente escute, veja quais são os interesses, não critique, respeite, porque às vezes eles podem gostar de coisas que a gente não gosta, e aí é interessante a gente também fazer esse exercício de aceitar
esse indivíduo aí que já está em formação com uma personalidadezinha aí já definida ou quase definida, né, de alguma forma. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas de como escolher o livro para cada faixa etária e a gente se vê aí em outras dicas sobre leitura também, tá bom? Beijo, obrigada!